Semana passada o Flávio fez aqui a nosso resumão e hoje sou eu que fui contemplado. Nosso livro Kryptonita, Como Destruir o que Rouba a Sua Força, ele é dividido em 4 fases, em 4 partes. Cada parte dela contém 7 capítulos. Semana passada nós finalizamos a primeira parte, que foi muito bem explanada pelo meu amigo Rafael Carvalho, que veio para cá e finalizou a primeira parte, que era o poder do um. Logo em seguida, pastor Rubem começou a segunda parte do capítulo 8, que foi identificando a criptonita. Nosso irmão Rafael, quando chegou aqui, explanou sobre o poder do um. Nos explicou que Jesus orou por mim, orou por você, Flávio, e orou por todos nós, porque ele queria que todos nós fôssemos um como Jesus é um com Deus. Falou também que no tempo, há um tempo atrás, no tempo de Jericó, aquele povo era um. E aquela batalha, eles venceram rapidamente. E que também, tudo em que se metiam eram vencedores. No tempo do rei Salomão, as pessoas eram invencíveis. Elas viviam bem. Elas viviam com harmonia entre elas. Nada faltava para ninguém. Por quê? Porque eles eram um. Isso tudo foi explanado pelo nosso irmão Rafael. Falou que a criptonita entrou naquele momento através da desobediência. E que Paulo, quando foi em Corinto, ele olhou para a igreja e viu que quando as pessoas se reuniam, já não eram mais um, porque havia, naquele tempo, uma divisão entre as pessoas. Falou também que nós todos somos um. O dedo faz parte da orelha, faz parte do rim, e que uma unha, quando ela está ferida, ela afeta uma dor, ela afeta todo o nosso corpo. Nós ficamos ruins, muitas vezes vamos ao médico, e é preciso que nós curem essa unha para que nós vivamos em harmonia com Deus. Explicou também que a chave de tudo é ter fé, obediência e, acima de tudo, fazer a vontade do Pai. Foi uma explanação excelente. E logo após, veio o pastor Rubem, dando a segunda parte, capítulo 8, identificando criptonita, aliança de casamento, que nos contou uma história, aliás, uma história, né? Fictícia, mas que impactou muita gente que estava aqui. Eu fui uma das pessoas que esperava a atenção, porque aquilo lá queria saber onde é que iria chegar. Contou a história de Justin, ou Justin, e Angela, que se conheceram, se apaixonaram. Não sei se foi só ele que se apaixonou, mas casaram. Viveram momentos felizes, momentos muito bons, que cada vez que ele chegava em casa parece que ele surpreendia, porque ele sabia que aquela era a mulher da vida dele. Até então pensava que era Deus que tinha escolhido para ele. Mas passou o tempo e, de repente, quando ele chega em casa, ele vê aquela situação daquela mulher ali se arrumando toda bonita, com um dos vestidos que ele tinha saído com ela, sei lá, a primeira vez, segunda vez, mas eu sei que era um dos vestidos que ele mais gostava. E, de repente, ele descobriu que não era para sair com ele, e sim com um ex-namorado, iria passar a noite com o namorado em um hotel. Aí a casa caiu. Para que seja mais conclusivo agora, ele fez uma analogia.
entre o casal Justin e Ângela e nós com Deus. Será que nós não temos em adultério com Deus? Será que nós não somos uma Ângela na vida de Deus, na vida de Justin? E fez vários comentários. Foram coisas assim que impactaram realmente. E para finalizar, ele falou que precisávamos entender que se nós escolhermos sermos amigo do mundo, nós seremos inimigos de Deus. As pessoas querem as bênçãos, mas não querem obedecer. E concluiu pedindo que examinássemos nosso coração. Perguntou que tipo de amor temos dados a Jesus, que nos ama tanto. E finalizou pedindo a nós que conserte tudo com Deus. Comece a consertar, pois o preço que Jesus pagou por nós, e todos nós sabemos o que foi, requer uma aliança com Ele. E a aliança tem sangue. Toda aliança tem sangue. Se você não ser obediente a Deus, as consequências com certeza virão. Pastor Rubens. Ok, muito bom, Domingos. Logo, logo eu vou tirar umas férias. Vocês estão ótimos, né? Para eu poder descansar um pouco, eles ficam aí fazendo o trabalho. Né? Exatamente, é. A gente precisa, né, descansar de vez em quando, né? Queridos, é uma alegria receber cada um de vocês aqui nessa noite, sentindo falta de muitos, não só de alguns, mas de muitos. Nós sabemos que é um desafio muito grande. A gente está aqui numa terça-feira e nós fazemos isso, você que nos visita pela primeira vez, há 17 anos. E nós nos encontramos todas as terças-feiras. É um dos poucos ministérios de homens que consegue se ver todas as semanas. E hoje nós estamos com um número bem abaixo da nossa frequência. Não sei a razão, mas eu louvo a Deus porque você veio. Fala para quem está ao lado aí de você, ó. Que bom que você veio, Flá. É bom ver você aqui. Deus tem algo para ti hoje. Vamos orar de novo, queridos? Pai, nós vamos nesse momento ministrar a tua palavra. E o Senhor mesmo promete que a tua palavra não volta vazia. Toma agora cativo a nossa mente, o nosso coração. Escreve na nossa mente, nos nossos corações, as tuas leis, para que não venhamos pecar contra ti. Senhor, tira de nós toda a resistência à tua verdade, Senhor. Tudo aquilo que é tolice, que é humano e que impede ou que se levanta para impedir o teu sobrenatural sobre nós nessa noite. Que o Senhor agora recolha e que nós possamos nessa noite ouvir não a voz do inimigo tentando distorcer a tua palavra, ou a voz do velho homem, Senhor, que não quer se satisfazer com a tua verdade, mas que nós possamos hoje ouvir a tua voz. Que o Senhor tire, Senhor Deus, todo cansaço, toda distração, e que a nossa mente esteja cativa ao senhorio de Jesus, e que o Senhor, apenas o Senhor, receba desde já toda a honra e toda a glória por aquilo que será feito aqui em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos então estudando aí o livro Kryptonita, como destruir a força que enfraquece você. Quem não assistiu o Superman aqui? Quem não assistiu o Superman? Só eu mesmo que estou de mão vida. Quem não assistiu? Ninguém assistiu? Quem assistiu? Pronto, quem assistiu o Superman? Ah, legal. Então você conheceu o Clark, né? O Clark, né? O Clark. O Clark. Lembra do Clark, Domingos? O Clark era um repórter, né? Mas aí quando aconteceu alguma coisa
que precisava de um justiceiro, de um homem para defender os mais fracos, para defender os necessitados, ele tirava o paletó e lá embaixo estava o quê? Aquele colã. Rapaz, vocês falam mal do Superman, isso não. Aquele colã, né, Tiago? E aquela sunga, que qual era? Vermelha, né? E aí ninguém resistia ao Superman. Até que ele se deparasse com o quê? Com a criptonita. E aí aquele homem forte, imbatível, se tornava um homem comum, como qualquer um de nós, não é? E sabe que nós estamos ensinando aqui toda semana que você é um tipo de Superman. Eu só peço uma coisa, não coloque aquela roupa, tá? Para você se mostrar que é um super-herói. Mas espiritualmente, nós somos também em Cristo um super-homem. A Bíblia diz que a nossa pátria nem é aqui, é no céu. A Bíblia não diz que nós somos apenas vencedores, nós somos o quê? Mais que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós temos um Pai tão poderoso que nos defende a todo tempo e que Ele nos dá poder e autoridade sobre o espírito maligno, é verdade. Que Ele nos deu dons, nos deu habilidades especiais que pessoas comuns não têm. Mas tem também uma criptonita que pode parar você e te tornar um homem fraco, comum, sem todo esse poder que Deus te deu. E ao invés de você expulsar o demônio que põe você para correr. Pode acontecer isso, né, gente boa? Porque o Espírito Santo é extremamente sensível. Por isso que nós precisamos estar muito alinhados com Ele e andando em obediência, para que nós possamos nos manter como homens espirituais, homens cheios de Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre o adultério contra Deus. É interessante como Deus escolheu usar essa metáfora, essa analogia do casamento para explicar o relacionamento da sua igreja com Ele. Não é? Por isso que ele usa muito essa expressão, inclusive com o povo de Israel, chamando o povo de adúltero. Né? E hoje nós vamos reportar um texto de Tiago 4, versículo 4, que diz, Tiago 4:4, coloca primeiro na NVT, ou NVI, eu vou usar isso aí também, depois você vai usar isso, lá na frente. Eu vou ler aqui na NVI, diz assim, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é o quê? Inimizade contra Deus. Quem quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Veja, ele está falando aqui uma palavra muito dura, adúlteros. Agora coloca aquela outra linguagem lá, da Revista Corrigida. Ele diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Veja, eu vou daqui a pouco, nós vamos aprofundar um pouco para a gente entender porque que ele colocou essas duas palavras. Quando eu olho para a igreja dos nossos dias, eu percebo uma igreja muito corajosa, muito ousada, e em alguns casos com um certo nível de descaramento para pecar contra Deus. Eu noto isso. Eu percebo muitas igrejas vivendo em amizade com o mundo, com certo nível de religiosidade, com uma fé fingida. Eu tenho visto isso. Eu acho que você também. E muitas vezes nós notamos que os cultos a Deus não são um culto para Deus, são um culto para o homem, são um culto para si mesmo. É como se o culto fosse um favor a Deus e um alívio para eles. E quando ele coloca essa situação, Tiago, falando àquela igreja, falando a nós, dizendo claramente que eles adulteram
contra Deus, ele não está falando, claro, para o mundo. Porque é impossível o mundo, os descrentes, adulterarem contra Deus. Porque você só adultera se você estiver casado, se você estiver em aliança. E quando ele fala que se você tem amizade com o mundo, você se torna inimigo de Deus, eu vou tentar fazer você entender isso aqui. É só um exemplo. Digamos que Maria e João são casados. E Maria traz João com um cara chamado Edmundo. Eu pergunto para você, se você fosse João, você seria amigo do Edmundo ou não? Por que não, cara? Só porque ele está traindo, é o amante da mulher do João? Então, o que Tiago está dizendo é que a igreja, ela estava adulterando com o Edmundo, com o mundo. Por isso que ele deixa bem claro que se houvesse esse estreitamento, essa aproximação, essa amizade com o mundo, não tem como você ser amigo do mundo e amigo de Deus. Não tem como você ser amigo, se você se colocar no lugar do João e do Edmundo, que está traindo, está levando a sua esposa a trair você. Quando ele está colocando isso, ele está mostrando que a igreja não tem se apercebido, ou até tem se apercebido, e tem andado de mãos dadas com o mundo. E, como eu disse no início, Deus vê a igreja como realmente um casamento. E talvez alguns digam assim, poxa, pastor, mas é uma palavra muito forte. Será que a gente se torna inimigo de Deus porque Deus é amor, né? A gente sempre tenta minimizar coisas sérias. Você nota isso? Esse é um defeito dessa nossa geração. Sempre tentamos minimizar coisas sérias. A gente há quem chame pecados, certos pecados, de doença, de fraqueza. E enquanto a gente não dá o nome certo para o inimigo, nós não o combatemos do modo certo. Adultério é adultério, não é fraqueza. É falta de caráter, adultério. Ou será que alguém engoliria isso? Se a esposa ou o marido traísse e alguém chegasse satisfeito, consciente, dissesse, não, o meu marido ou a minha esposa me traiu porque foi uma fraqueza. Não foi fraqueza. Foi um adultério. Então a palavra precisa ser colocada da maneira certa. Tiago diz que nós nos constituímos inimigo de Deus. Não é Deus que se constitui o seu inimigo. Pelo contrário. Deus é um ser relacional. Ele deseja se aproximar de você. O desejo dele é nos abençoar. Você vê todo o esforço de Deus desde o princípio, desde o Gênesis. Foi abençoar. Foi ter um relacionamento de amizade com o homem. E essa palavra inimigo, o autor destaca aqui, duas palavras no grego, ectra e ectros. A primeira, ectra, é substantivo e ectros é adjetivo. E pesquisado em 3 dicionários da língua grega, todos os dicionários traduziram a palavra que Tiago usou aqui, como inimigo, inimizade, hostilidade, viver em inimizade com alguém. Enfim, não há como minimizar essa palavra. Estão ligados? Não tem como minimizar. Que palavra você usaria, vocês que são mais estudiosos do que eu, para ser um substantivo, ou um sinônimo, na verdade, um sinônimo de inimigo? Uma palavra que dê o mesmo significado. Eu não consegui. Ele está falando que isso é muito sério. Não é Deus que se torna seu inimigo. Você se constitui inimigo de Deus.
E voltando àquele exemplo do João e Maria, que Maria traía o João com o Edmundo, e eu disse, se você fosse o João, você seria amigo do Edmundo? Então por que a igreja tem se tornado amiga do mundo? Se o mundo é o amante que quer te afastar do teu marido, de Deus. Veja, às vezes quando nós pensamos no nosso entendimento sobre essa analogia de casamento, não tem nada a ver com gerar filho, com ter sexo, não tem nada a ver. O que Deus está tratando aí é de aliança. É de um povo separado. Se você aceitou um dia Jesus como Senhor da sua vida, você se tornou o quê? Um novo homem. E a partir daquele dia, você entrou em aliança eterna com Deus. Você deixou de ser uma criatura e se tornou o quê? Um filho de Deus. João 3,16. Porque que deu seu Filho unigênito para que... Então, o Senhor deu seu Filho unigênito. E quando isso acontece, eu e você nascemos de novo. Nós nos tornamos filhos de Deus. Nós entramos numa aliança com Ele. É por isso que Ele dá o exemplo do casamento, que é o exemplo mais entendível para tratar de aliança. Um outro aspecto é que, se você vê o texto, ele repete muitas vezes a palavra amizade, amigo, né? Inimigo. Quando no hebraico ou no grego se faz isso, é a intenção de dar ênfase. E a ênfase tem a ver com a importância que se deve dar àquela palavra ou àquela sentença. E nesse caso ele está dizendo, levem a sério. Você quer ser inimigo de Deus? Alguém aqui quer ser inimigo de Deus? Então não adultere com o mundo, com o Edmundo. Porque se você adultera, Deus está dizendo que você se torna inimigo dele. Quando Deus fala como Tiago nos ensina como vencer o diabo, ele diz, as pessoas usam normalmente essa parte do versículo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes disso diz assim, submetei-vos a Deus. Então a primeira maneira de você resistir ao diabo, é se submeter a Deus, aos princípios de Deus. E sobre essa questão da palavra adúlteras, o que Tiago está dizendo ou querendo dizer quando ele usa essa expressão adúlteras? Como eu digo, o Tiago não está falando aqui para toda a humanidade. Ele está falando para os crentes. Como eu disse ainda há pouco, o mundo não tem aliança com Deus, então ele nunca vai adulterar com o mundo. A palavra é para a igreja. Não é possível um não cristão adulterar com Deus. Ele não vai dirigir essa palavra para o mundo. Só quem aceitou Jesus pode adulterar contra Deus. Estão ligados? Entenda bem isso. Você pode olhar para a sua própria vida, como nós temos visto. O pecado de alguns causa o quê? Uma consequência para a comunidade. Lembro dos vários exemplos que eu já dei, de Acã, especialmente o Acã, daquele homem lá na igreja de Corinto que deitava com a madrasta, que Paulo mandou tirar de fora, porque aquilo estava causando fraqueza, doença e morte na comunidade por causa daquele homem que estava pecando. E nós falamos também que quando a gente está com um machucado no corpo, mesmo que seja uma unha amassada, você sem querer largou de martelo, dói, né? Só de pensar já dói, né? Dói o corpo todo.
prejudica o corpo todo. E como nós estamos ligados como um corpo, quando um de nós está em pecado, diante da criptonita espiritual, nós afetamos o corpo todo. Estão ligados por isso? Então, a palavra que ele usa para falar adúlteros é moicos. Veja que essa palavra no original, ela é feminina. Tem muita dificuldade de algumas palavras de tradução, porque nós não temos uma palavra igual no nosso idioma. Então, os tradutores, se eles colocassem a palavra no feminino, poderia dar a impressão que era só para as mulheres, né? Adúlteras, os homens já iam se achar. Aí, a Almeida Corrigida, aquela anterior lá, vocês leram que ele colocou aí adúlteros e adúlteras, para mostrar que Tiago, de fato, estava falando com todos. E isso é muito bem entendido, porque não seria possível falar só com as mulheres. Por isso que em alguma linguagem você vai ver ele repetir a palavra masculina e feminina para tentar indicar que é para toda a igreja. Agora, é muito interessante, importante também nós entendermos que essa expressão de adúltero é usada em todo o Antigo Testamento. Eu quero olhar algumas passagens, porque nós estamos aqui fazendo um estudo. Você precisa entender isso. Então, Isaías 54:5 diz o seguinte: pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Aqui Deus está falando a Israel. E ele está dizendo que ele é o marido. Ou seja, ele tem a função de autoridade. Como funciona num casamento. Para eles era muito fácil entender isso. Ezequiel 16:38 diz assim: eu a condenarei ao castigo determinado para mulheres que cometem adultério. Aqui ele também está falando sobre a nação. Jeremias 3:20 diz: mas como a mulher que trai o marido, assim vocês têm sido infiéis comigo, ó comunidade de Israel. Então não se assuste com esse texto, com essa forma que Tiago expressa para com a igreja. E por fim, o exemplo de Oséias no Antigo Testamento. Deus ordena a Oséias, quem puder, leia esse livro, o profeta Oséias, para mostrar na carne como era, ao vivo. Deus ordena que Oséias case com uma prostituta, Gomer. E ele tem filhos com ela, ele tem toda uma relação, e ela sai e trai com ele. Ele disse: é isso que vocês fazem comigo. Porque vocês me traem com outros deuses. Eu que cuido de vocês, vocês têm aliança comigo. Né? E Jesus também fala sobre isso, que a noiva pertence ao noivo. Ele fala, ele chama a geração perversa e adúltera. Paulo também fala sobre a noiva, que nós somos a noiva de Jesus, que Jesus é o noivo, lá em Efésios. Logo, usar esse termo, esse substantivo adúltera, está dentro do padrão bíblico. Não é nenhum exagero. É importante nós entendermos isso. Agora, uma das coisas que mais nós devemos atentar, queridos, é sobre a questão da idolatria. É óbvio que antigamente, especialmente no Antigo Testamento, nós víamos que isso envolvia muito a questão de imagem, e que aquele relacionamento com aquela imagem levava o povo a se afastar de Deus. Então, sempre se imaginava estátuas, os altares de Baal, outros altares, que eram símbolos ali de adoração a outro Deus. Então, Tiago nos chama também de adúlteros, nos chama de idólatras. Porque o que é um ídolo? Um ídolo é aquilo que se torna o seu senhor. Estão ligados? Pode ser o seu trabalho, pode ser uma pessoa, pode ser um vício. O celular pode ser, rouba você, domina você.
Controla você. É o primeiro na sua vida. O ídolo é um Deus. É um tipo de Deus. Um Deus com D minúsculo. E como nós já estudamos um pouquinho para trás, né? Tiago aqui se refere a atos semelhantes aos que Paulo falou aos Coríntios. Né? Que havia discriminação na igreja, que havia difamação e calúnia, que havia inveja, ciúmes, ambição egoísta, desejo e busca dos próprios prazeres. E se nós olharmos a igreja moderna hoje, meus amados, nós vamos ver isso. Disputas por cargos, por posição. Nós temos ensinado aqui no Amigos de Fé que função e posição, você não precisa se preocupar com isso. Você precisa entender os seus dons, nós ensinamos sobre dons e praticá-los. Você precisa se disponibilizar para ser útil. Porque não tem como a mão virar pé. Se você é mão, mano, você vai ter que servir ao Senhor como uma mão. Se você não sabe cantar, vai procurar outra coisa. Tem um lugar para ti. Né? Eu coloquei aqui um dia, o Domingos era louco para ser baterista e eu dei para ele uma chance. Não foi? Domingo foi lá fazer bater. Quem mais entrou naquela banda aqui? O Rafael queria tocar baixo, não sabe nem segurar o baixo, mas eu dei a chance para ele. E aí a banda foi uma bandalheira. Foi? Não saiu nada. Não funcionou a nossa música aqui, porque o cara estava na função e na posição errada. Então não precisa brigar, mas a gente vê que a igreja moderna, ela ignora as advertências. Idolatria não tem a ver com imagens e templos, como antigamente. Aí você pode dizer, poxa, mas lá na China, lá não sei aonde, lá na Índia, tem muitos templos, tem muita idolatria. Aqui nós não temos isso. Né? Nós estamos protegidos da idolatria. Será? A idolatria da igreja hoje é que aciona a criptonita espiritual e nos deixa fracos, nos deixa frágeis. Sabe uma coisa que eu diria que é um tipo de idolatria que a gente praticamente não fala sobre isso? É quando nós não damos a Deus realmente o devido lugar, nós ignoramos, por exemplo, a vida devocional. Gente, se a sua esposa ou sua namorada, não sei quantos são casados aqui, é importante para você, você quer estar com ela. Né? E por que a gente não quer estar com Deus? Hoje, quando eu estava pensando sobre isso aqui, no meu escritório, eu comecei a falar com Deus, eu senti um quebrantamento tão grande, que eu senti ali a presença do Senhor ali do meu lado. Eu comecei assim a chorar. E eu disse assim para mim mesmo, poxa, como trair um Deus como esse? Como trair ele com o Edmundo, né? Com o mundo? Como fazer aquilo que não me agrada a ele? Ele cuida tanto de mim. Eu vou dizer para vocês, eu vivo uma vida de milagre, meus amados. O tempo todo. Eu sinto um cuidado, uma proteção de Deus por mim, que eu não sei explicar. Porque Ele é o meu Senhor. Ele é o primeiro lugar, Ele não está disputando. Ele é o primeiro lugar. O meu ídolo, a minha idolatria, eu já falei para vocês no passado, era dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro. Trabalhava, se fosse preciso, 24 horas por dia para vencer, era competitivo. Fazia o que fosse necessário, não coisa desonesta, mas em termos de trabalho, para ganhar dinheiro. E você sabe o que eu descobri? Que por parte daqueles prazeres era porque eu era amigo do mundo. O mundo engana muito. Se você quer ser um homem bem-sucedido,
Comece obedecendo ao Senhor, com seus bens, com seu tempo. Consagre tudo a Ele. Põe Ele em primeiro lugar. Não deixe Ele de lado, não ignore quando o Espírito falar contigo. Olha o que aqui João 1,16 diz assim, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação ou a soberba, que era o que eu tinha muito, por bens, não provém do Pai, mas do mundo. Tudo que está no mundo atrai os adúlteros. A amizade com o mundo atrai os adúlteros. A gente tenta fazer aqui nos Amigos de Fé que nós tenhamos uma amizade entre nós e vivamos uma vida comum aqui no mundo sem desagradar o Senhor. Então a gente joga bola, tem uns caras muito bons como eu, tem uns mais ou menos, né, Domingo? Por que a gente não pode jogar bola? Ou fazer outra atividade física? Então a gente vive essas coisas, mas de modo a agradar a Deus, porque quando nós começamos a agradar o mundo, tudo vira prazeres, prazeres, e aí você começa a se sentir orgulhoso. Você não depende de Deus, você depende de si, depende do mundo. Eu conquistei, eu alcancei, eu venci, eu isso, eu aquilo. Isso não agrada ao Pai. O cara que anda adulterando com o mundo, ele vai sempre dizer, eu sei o que é melhor para mim. Não é Deus que sabe o que é melhor para mim. Eu quero isso, eu consigo, eu resolvo. O cara que quer andar com Deus, ele confia no Senhor e na sua palavra. Adão e Eva falharam porque eles não ouviram a palavra. Eles ouviram outra palavra. Eles se aproximaram do mundo. E ali apareceu, naquele momento, tudo isso aqui. Cobiça da carne, cobiça dos olhos, desejo de poder. Então, querido, quando nós abrimos mão daquilo que Deus tem para você, Deus ele tem o melhor para você. Nós abraçamos a sedução e o engano do mundo. E você sabe que quem ama muito, quem se enche do Espírito gera fruto do Espírito. Quem se enche da carne gera fruto da carne. E a carne leva à morte. O Espírito leva à vida. Eu queria ler Tiago 1:16-17. Eu fico sempre pensando assim, cara, como Deus nos criou. Ele sabe o que é melhor para nós. O mundo quer te afastar do que é melhor para nós. Você sabe de uma coisa? Deus sabe muito mais do que é melhor para você, do que você pode imaginar, ou do que você pensa de si mesmo. Talvez você ache que sabe o que é melhor para você. Tem aquele provérbio que diz que há caminhos que parecem direito aos homens, ao homem, mas no final, ele leva à morte. Então, Tiago 1:16-17 diz o quê? Aí, vamos ler junto? Meus amados irmãos, não se enganem. Pode passar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Desce do Pai das luzes. Ok? Então, o texto aí é muito claro. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, ou todo presente, toda dádiva perfeita, vem do mundo, correto? Estão ligados ou não? Eu peguei. Vem do alto. Do mundo vem tudo que é prazeres. Prazer te cega. Gente, o pecado dá prazer. O pecado dá prazer, cara. Sexo dá prazer, droga eu nunca usei. Dá prazer.
Beber muito dá prazer. De quem são os ais? O provérbio pergunta, né? De quem se dá a beber. De quem se envolve com o vício. Dá prazer, mas leva à morte. Então, a direção que Deus nos dá aqui é que nós devemos buscar as coisas que vêm dele. Porque ele sabe o que é melhor para você. E aí eu quero ler Provérbios agora 7, 24 a 27, que é um conselho que Salomão dá ao seu filho. Provérbios 7, 24 ao 27. Vamos lá? Vamos ler juntos? Agora, meus filhos, ouçam-me, deem atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que ela matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Pode passar mais um. É até aí, né, o 27. Então veja, o Salomão está instruindo o seu filho sobre a mulher adúltera. A mulher que seduz com palavras doces. E o mundo tipifica essa mulher. O mundo te engana. Ele te seduz lentamente. Agora, a pergunta é, o que está por trás da idolatria? Onde é que está a raiz disso? De onde isso se origina? Sabe, e investigar isso não é uma tarefa fácil. E então eu quero convidar você a permanecer, porque você vai descobrir isso e vai te trazer muito conhecimento bíblico de como você deve se manter, se mover diante desses convites, dessa sedução. Veja, você foi criado para a eternidade. O mundo não foi criado para a eternidade. Essa terra vai ser transformada. Vai descer novos céus e nova terra. Tudo que é do mundo é temporário. Tudo que é de Deus é eterno. Estão ligados ou não? Tudo que é de Deus é eterno. Então, veja, uma das coisas que nós não podemos esquecer é que Deus colocou em nós as suas leis, a sua essência. Não tem como nenhum ser humano não conhecer a Deus. Mesmo que ele nunca tenha ouvido falar de Deus, ainda assim Deus se revela. Coloca na nova tradução, na linguagem de hoje, Romanos 2, 14 e 15. 2, 14 e 15. Está aí? Vamos ler junto. De fato, não. 2, 14. Agora, vamos lá. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Pode ler mais uma. Eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. Você sabe o que é certo e o que é errado. Estão ligados ou não? Está escrito. Nós estamos vivendo um projeto maligno que demonstra claramente aquilo que eu falei semanas atrás em Isaías, que a terra está sendo coberta por uma nuvem escura, pela escuridão. E a escuridão avança por causa da falta do conhecimento de Deus. Nós vivemos nesse tempo a era do conhecimento. Eis que eu derramarei sobre toda a terra o conhecimento. Senhor. Você tem hoje conhecimento de tudo. Mesmo que você não saiba, você pega aí a internet e descobre rápido. Você antigamente tinha que memorizar, tinha que andar com um monte de livro. Hoje basta você ter o seu celular e saber usar o Google para descobrir um monte de coisas, inclusive coisas que não são verdadeiras, são ensinadas como verdade. Nós vamos ver isso aqui. Então, o conhecimento de Deus está em nós.
Marcus Eberle. Anote esse nome aí. Marcus Eberle. Tente pesquisar sobre esse. É o maior cientista brasileiro, recomendado hoje por Nobel. É um crente presbiteriano. E ele traz muitos estudos sobre o universo, sobre a criação. E foi feito um estudo da Eva mitocondrial, ele chama, e que eles fizeram uma experiência e descobriram que toda a humanidade veio só de uma mulher. E da mesma forma com Adão, com o homem. Então há um Deus criador. Isso é incontestável. Eu diria para você que se você encontrar um ateu, essa semana uma pessoa me procurou para falar sobre isso, e eu disse para ela assim, eu acho que o ateu tem mais fé do que você. Porque crê que não há Deus, o cara tem que fazer um esforço de fé muito grande. Não é verdade? Porque para onde você se vira, cara, você vai entender que há Deus. O conhecimento de Deus está no coração das pessoas, ele falou aí em Romanos. Vê Romanos 1, 19 e 20. Nós estamos no nosso horário e a gente vai terminar no horário, tá, gente boa? Já, já. Romanos 1, 19 e 20. Diz o que aí? Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno, a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas de Deus, que Deus tem feito. E, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Que texto, né? Eu sou muito empolgado com o que Deus revelou para Paulo. Então, queridos, não há como fugir de Deus. Não há como fugir. Um dia, todos nós prestaremos conta diante de Deus. Salmo 19, 1 a 4 diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discurso, outro dia, uma noite revela conhecimento, outra noite, sem linguagem nem fala, se ouve a sua voz. Não há como fugir da existência de Deus. Então veja, uma das coisas da idolatria é criar deuses novos. É aquilo que o autor chama de a conjuntura crítica, que ocorre quando um ser humano busca o Deus vivo ou satisfazer o seu desejo ao voltar-se para um Deus com D minúsculo ou deuses, aliviando assim a sua consciência. Muitos hoje vivem uma vida de pecado, saindo com Edmundo, né, dentro da igreja, como se fossem verdadeiros cristãos. Muitos se levantam para pregar, para cantar no louvor, vivendo vidas de pecado, adulterando contra Deus. Isso é um sacrilégio. Isso não é aceitável aos olhos do Senhor. Eu sei de tantas histórias que eu não gosto nem de relatar, gente. Romanos 1, 21 a 23. Quero ler também. Achou aí? Vamos ler esse aí de novo? 1, 21 a 23. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, a sua mente vazia está coberta de escuridão. Você sabe que a palavra, vamos ler outro, que a palavra escuridão, ignorância no original é escuridão. O cara se torna um ignorante. O cara que não lê a palavra se torna um burro. Estou falando para você quanto às coisas de Deus. Você sabe, você e eu poderíamos fazer uma meta.
daqui para frente dizer assim, eu quero descobrir como que é a mente de Deus. Eu quero me aprofundar em conhecer a Deus. Porque eles se tornam tolos. Porque têm o conhecimento de Deus, mas não o adoram como Deus. Eles adoram outros ídolos. Eles vivem uma vida de idolatria. Pode ler outro versículo, vamos para frente. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. O que mais? Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos. Ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Veja, o foco aqui nesse texto, Flá, não são as imagens. Porque eu tenho certeza que você não tem imagem na sua casa. O foco aqui é quem eles adoram. O prazer, por exemplo, sexual, é um Deus que é adorado. Um homem que está dominado por essa área, ele não tem controle. Ele não pode ver uma mulher na rua que ele olhe. Ele não pode chegar num lugar que ele não consegue se controlar. Eu tenho aconselhado homens com problemas como esse, e eu ensino algumas coisas que eles podem fazer biblicamente para sair disso. E nas semanas seguintes, quando volta, eu pergunto, e aí, como é que foi o exercício? Estou conseguindo, pastor. Estou conseguindo. Você tem que ir se enchendo de Deus. E o seu comportamento vai mudar. Deus detesta a idolatria, seja do que for. Não apenas de imagens, como alguns imaginam, né? Então a pergunta é, o que é a verdadeira adoração? Eles não adoram ao Deus. Eles adoram coisas, prazeres. A definição da verdadeira adoração não é o louvor, que a gente muito bem faz aqui. Louvor pode ser uma forma. Mas a verdadeira adoração é obediência. Estão ligados? Qual é a verdadeira adoração? Obediência. E eu quero ler agora Amós 5, 21, 23 e 24. Nós estamos na reta final e nós temos que ler muita Bíblia para a gente entender essa mentalidade. Ok? Amós 21. O Senhor diz ao seu povo, eu odeio, eu detesto as suas festas religiosas, não tolero as suas reuniões solenes. Olha só, 22. Deus dizendo isso sobre o culto. Não aceito animais. Esse não era. 23. Que isso não é mais o nosso tempo. 23. Próximo versículo. Aí. Parem com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de harpas. 24. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Então, veja, a retidão, a integridade é o que agrada a Deus. É isso que ele está dizendo aí. Não adianta vocês ficarem com esses cultos, cara, com a harpa, tocando, Deus e tal, e põe o celular aqui, né? Levanta a mão para dizer que ele está ali cheio do Espírito. Não sei qual é isso. Né? Eu tenho visto isso. Eu já vi um cara que até virou um cara famoso aí, virou até uma piada na internet, e o cara botou o celular bem aqui na frente, fechou o olho e ficou assim bem espiritual e bateu a foto. E ele mesmo postou, né, para dizer, olha como eu sou espiritual. Olha como eu estou me adorando no culto a Deus. Olha como eu pareço um homem santo, um adorador. Deus não aceita. Nossa forma de adorar pode ser pecado. Uma outra coisa que ele diz que desagrada a Deus além da desobediência. Porque quando eu não obedeço a Deus, sabe qual o sentimento de Deus, o entendimento de Deus? É como se eu
o estivesse desprezando. Você já foi desprezado? O que você acha de você chegar em casa, você dizer para o seu filho fazer uma coisa, sua filha, dizer, meu filho, minha filha, faz aquilo, e ele cai fora, vai para outro lugar. Você chamar seu filho, sua filha e dizer, meu filho, eu vou fazer isso aqui para você porque é para o seu bem, e o filho ignora a tua palavra como pai, a tua autoridade como pai. Então ele está dizendo que ele despreza a sua palavra quanto à autoridade como pai. E assim nós fazemos com Deus. Nós desprezamos, nós escarnecemos, nós desacreditamos naquilo que ele diz, nós desonramos a sua verdade. Uma outra coisa que demonstra que nós não adoramos ao Senhor é como nós somos ingratos. A ingratidão. Você sabe o que é comer farinha com açúcar? Quem sabe? Quem sabe? Eu sei. Eu passei por situações que tinha que comer o que tivesse. E eu aprendi a agradecer a Deus por tudo. Quando nós não adoramos a Deus, nós cedemos aos desejos da carne. Nós nos entregamos a esse prazer. E quando nós caímos, nós perdemos a moral. Sabe aquele negócio que eu quero dizer? Pô, cara, tu não tem moral, bicho. Você não tem moral para falar isso. Quem é você? E sabe quem mais fala isso? O capeta. Ele diz para você, quem é você, seu adulto? Quem é você, seu pornográfico? Ele diz, você não tem moral. Você não tem autoridade moral. O que nós vemos hoje, cada vez mais, é uma expressão de espiritualidade e fraqueza moral. Porque a nossa moralidade tem a ver com o caráter de Deus em nós. Eu não evito mentir por causa do pastor fulano, ou porque alguém vai pegar mal para mim. Eu não minto porque Deus diz, não mintais. É por isso. Eu sempre digo para vocês, eu não sou primeiro fiel à minha esposa, com quem eu tenho 31 anos de casado. Eu descobri que eu tenho que ser fiel primeiro a ele. Porque ele vê tudo que eu faço. Onde eu estou sozinho, eu estou fazendo. Ela não. Eu tenho que primeiro adorá-lo com a minha obediência. Vocês lembram daquela história, eu vou findar aqui, de Abraão? Quando Abraão, Gênesis 22, eu acho que é versículo 5. Quando Abraão recebe a ordem de Deus para levar o seu filho para sacrificá-lo. Gênesis 22, versículo 5. Olha o que Abraão fala. Então disse Abraão aos seus empregados, fiquem aqui com o jumentinho, com o jumento, e eu e o menino vamos ali adiante para... Será que eles levaram a banda? A harpa, o clarinete, o teclado. Adorar o Senhor é obedecer. Ele estava indo ali para obedecer uma ordem absurda de Deus, mas não importa, ele mandou, eu vou. Que era sacrificar o seu próprio filho. Então, queridos, eu quero dizer a você, não entregue o seu tempo, o seu corpo, a sua inteligência para adorar a ídolos falsos, para se relacionar com o mundo. Porque se você está sendo amigo do mundo, você está se constituindo inimigo de Deus. Não é Deus que está
se tornando teu inimigo, é você que está se constituindo inimigo de Deus. Cada vez mais. Eu vou terminar essa parte aqui semana que vem. E já deu nosso horário. E eu vou falar um pouco sobre essa situação que nós estamos vendo na nossa sociedade. De um grande número de pessoas com problemas na identidade sexual. Muitos meninos se envolvendo no homossexualismo, no lesbianismo, nesse transgeneirismo, que são dezenas, centenas de gêneros sexuais. Isso está lá em Romanos, que está acontecendo hoje. A Bíblia descreve claramente lá em Romanos. Eu vou falar um pouco sobre isso semana que vem. E a minha palavra hoje para você final é: se você não quer cair no juízo de Deus, não seja amigo do mundo. Adore ao Senhor com obediência. Pastor, mas como assim? Comece a obedecer daquilo que você já tem conhecimento. Comece a trabalhar. Essa sua mente é pornográfica. Tem muita imoralidade, nós tem muito homem assim. Você precisa lavar sua mente com a palavra. Antes de dormir, enche a tua palavra. Vai para o teu quarto e lê em voz qualquer parte da Bíblia, um salmo, o Tiago, Provérbios, para que a sua mente vá limpando e a mente de Deus vai entrando na sua mente. Eu durmo falando com Deus. Isso é um hábito. Ou às vezes, quando eu não consigo dormir, eu cito mesmo versículos que eu tenho memorizado. A gente às vezes está agitado, né? Está ansioso, sei lá o quê, está tão cansado que não consegue dormir. Então eu exercito a minha mente com a palavra de Deus. Ela vai limpando, ela vai trazendo ordem. Faça isso. Trate os seus pensamentos para que eles se tornem pensamentos santos. Pensamento de Deus. Obedeça. Comece obedecendo. Adoração é obedecer. E seja grato. Não reclame. Pense, poderia ser pior. Agradeça. Senhor, obrigado. Está difícil, mas obrigado. Isso agrada ao Senhor.